Olá, amigos da TVNM, estamos começando aqui o nosso Tribuna do Esporte, o nosso bate-papo esportivo semanal. Hoje, muito feliz da vida, porque, olha aqui, antes de apresentar aqui meus... Tá vendo esse troféu aqui? Eu quero começar o nosso programa fazendo uma homenagem aqui a quem me concedeu esse troféu, ao Showman, em 2014, para ser mais exato, dia 14 de junho de 2013. Não tem nada de 2014 aqui, 2013. E com muita honra participei da festa, recebi esse troféu. E o que eu quero dizer com isso? Muita saudade aí do Showman, que era um batalhador, né, pelo esporte aqui de Brasília, principalmente o futebol. Ensinou N profissionais a trabalhar. Trabalhou anos e anos na Rede Bandeirante, e então é um profissional que eu queria começar o nosso programa aqui com muita saudade, porque ele deixou aqui um legado muito bom, principalmente em defesa aqui do futebol brasiliense, né? Mas hoje eu vou começar de que lado? Lá de cá, doutor Wilmo Alves. Tudo bem, doutor? Tudo bem, tudo bem. Como é que foi o Dia dos Pais? Recebeu muitos presentes, muitos abraços. Abraços. E eu acabei tendo que pagar almoço Comemorar pagando. Tem que comemorar pagando almoço. Ninguém bota a mão no bolso para pagar, não. É mesmo, doutor? Não, mas eu vou colocar esse troféu ali de lado, ali do meu amigo Bosquinho. Eu estou com brincadeira, porque na verdade faz parte da vida da gente. Faz. Então, uma boa tarde, quase boa noite aos internautas. Boa tarde, presidente, boa tarde, professor. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez de estarmos aqui com esse bate-papo muito descontraído, cheio de brincadeiras e falando de futebol, de esporte de um modo geral. E o senhor viu que o programa está subindo a audiência aí, o que tem de recado aqui hoje. Tem algum para mim, não? Tem. E aqui do meu lado o meu amigo Bosquinho, João Bosco, professor João Bosco, o comentarista professor. Acho que é mais ou menos assim, né? O professor comentarista. Tudo bem? E o Dia dos Pais, foi bem também? Ou... Fui bem, eu para não fugir à regra. Pagou também? Paguei também. Eu acho que aqui todo mundo pagou, viu? Patrocinador. Patrocinador. Boa tarde, doutor Wilmer, um prazer muito grande estar aqui com o senhor. Obrigado. Boa tarde, presidente, com a sua bela camisa. Final de Olimpíada, hoje eu vi a Boa Canada. tarde, amigos. E o Egberto que mandou aquele recadinho para mim lá, lembra? Egberto, um abraço. Egberto saiu do Tiradentes aqui em Brasília com 16, 17 anos, jogou no São Caetano, viu? Jogou no Anacleto Campanella lá com o Beto Fussão e companhia. Egberto Alves dos Santos, viu? Jogou lá no Anacleto Campanella com o Beto Fussão e companhia. Então, abração Egberto, abração demais amigos aí, internautas. E eu estou falando aqui, a arbitragem brasileira, depois do voado em que eu pensei que era horrível, agora tem o Daron, que ele pode apitar também handball. Só complementando o que você falou do Egberto, eu não entendi o que ele quis falar aqui. A gente comentou aqui alguma coisa aí, da história lá do japonês. Do tenente japonês. Do tenente japonês. Aí ele falou aqui, aí você percebe que com 2 soldados que ficou, né? E um cabo, nada se resolve. Como disse o Bananinha. O Bananinha é o filho do Bolsonaro, cara, o Eduardo. Tá. O Eduardo não falava que era 2 cabos e um soldado para fechar o STF. Entendi. Agora eu entendi, Guilherme. Aí ele Mas aquela história do japonês é sensacional. Aquela foi boa, né? Fez sucesso.
Bom, vamos começar no nosso programa aqui. Deixa eu ver aqui. O Cristiano, agora com a final das Olimpíadas, né? Todo mundo tem assunto para encher páginas de jornais, e todo mundo só fala nisso, aquilo outro, né? Mas o Cristiano Rosa levantou a hipótese aqui que os atletas precisam mais de apoio do governo. Quem começa? Eu. Manda bala. Em 2018, com o Temer perdendo a eleição para o Bolsonaro, a primeira coisa que o Bolsonaro fez foi acabar com o Ministério dos Esportes e acabar com o patrocínio de Bolsa Atleta. Aí foram 4 anos perdidos de 2018 a 2022. Sim, mas aí deixa eu só te perguntar, deixa eu ir no contraponto aqui. Antes, o que fazia o governo? Antes? Porque isso aqui é o dinheiro desse negócio aí, quase tudo era desviado. E os atletas não iam para lugar nenhum também. Antes começou em 2002, quando o governo Lula pegou patrocínio da Caixa, patrocínio do Banco do Brasil, patrocínio da Petrobras, para incentivar o esporte brasileiro, de 2002 até 2010. Você viu que o vôlei brasileiro ganhou tudo, 2 Olimpíadas, campeonato mundial masculino e feminino, e o basquete fundou o NBB, mas isso não é suficiente, entendeu? Isso aí não é suficiente, porque o esporte, para ser suficiente, ele tem que ser igual foi na antiga União Soviética ou na Cortina de Ferro, ou igual é nos Estados Unidos. A partir do ensino médio, a partir do ginásio, você terminou o primeiro grau, a partir do ensino médio, ele tem que ser dirigido, ele tem que ser direcionado com muito investimento. E o esporte de ensino médio, eu falo que eu fui professor 38 anos aqui no DF, o esporte de ensino médio no Brasil não existe. E o universitário, então, é pior ainda, porque com esse monte de faculdades aí que só está num lote, a faculdade cabe num lote, os universitários não têm nem educação física. Então, quanto mais esporte universitário. Então, tem que se repensar, além do Ministério dos Esportes, com o André Fufuca lá, que é um político populista, tem que se fazer a Universidade Nacional dos Esportes e tem que fazer uma política de esporte a partir do primeiro ano do ensino médio. Doutor, deixa eu perguntar um negócio em cima do que ele está falando. Tudo bem, existem os programas, né? Existia, o Bolsonaro cortou alguma coisa, agora teve as Olimpíadas aí, mas a minha questão, o que eu quero perguntar para o senhor é o seguinte: mesmo com tudo isso aí, com patrocínio, com incentivo da Secretaria de Esporte, do governo e tal, o pobre mesmo não tem como entrar nessa bandeira aí para disputar alguma coisa. Só vê que a maioria das coisas que foram divulgadas aí, as dificuldades que tiveram aí os atletas para apresentar, quase que tirando dinheiro do bolso para ir numa competição dessa. Então, eu tenho muita dúvida, sou muito cético em relação a essa questão do patrocínio olímpico, principalmente o patrocínio olímpico, porque o patrocínio de times de futebol profissional, ele existe e não é pequeno não, é muito dinheiro. Times como Flamengo, Palmeiras, Internacional, Grêmio, Atlético Mineiro, Cruzeiro, levam rios de dinheiro de patrocínio. Pois bem, em paralelo a isso, e aí vem a minha dúvida, eu vejo no uniforme dos atletas brasileiros a estampa de quem patrocina. Então, eu confesso para vocês que eu tenho uma dúvida atroz
se falta dinheiro. Estou falando de empresa privada ou estatal. No caso de Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, além do patrocínio privado, das empresas privadas de telefonia, bancos privados, instituições financeiras. E aí vem essa coisa na minha cabeça. Além disso, tem também o patrocínio de governo através do Bolsa Atleta, que foi muito elogiado agora nas Olimpíadas. Então, será que de fato falta dinheiro para os atletas competirem? Será que nós não estamos com uma delegação extremamente enorme para disputar Olimpíadas, quando ela poderia ser menor e os recursos financeiros serem melhores distribuídos? Teve país que foi para Paris e levou 3 representantes, 3 atletas só. Outros levaram 17, outros levaram 12, outros levaram 30. Eu não sei se o professor tem de cabeça qual era o número de atletas brasileiros na delegação brasileira. Eu não tenho essa informação agora, embora ela exista. Então, eu continuo com a minha dúvida se faltou foi dinheiro ou, com raras exceções, se faltou foi comprometimento do atleta ou das delegações. O técnico, o responsável, o supervisor, o médico e o próprio atleta. Eu sempre tomo como exemplo aqueles 2 que saíram, nós já falamos sobre isso aqui, me desculpe eu estar repetindo, os 2 que saíram da Vila Olímpica sem autorização naquela sexta-feira e depois, quando foram chamados para justificar, a atleta acabou se subordinando lá e foi mandada de volta. O atleta masculino, dizem que ele, não é que ele pediu desculpa, mas que ele foi atencioso com as reclamações da delegação e acabou ele permanecendo lá. Então, eu continuo tendo essa dúvida se faltou dinheiro ou falta mais empenho. Eu não sei a posição do professor, que é da área, uma pessoa que já saiu lá para fora para disputar campeonatos de pessoas já na terceira idade. O que ele vê? O que ele vê lá fora? Eu não sei, Milton e o professor Bosco. Passa pela minha cabeça em algum momento que dizem que eu sou pessimista em relação a isso, mas eu não consigo comemorar tanto um bronze como nós vemos nos Estados Unidos, a China, a Austrália, a Inglaterra. Por quê? Falta tanto dinheiro assim? Aí vem a questão que ele acabou de colocar, que eu tenho, e vou mencionar o nome porque eu tenho filho de um grande amigo meu, e eu conheci, eu vi nascer os gêmeos, o Vinícius, um loirinho, e o outro irmão gêmeo, moreno, hoje advogado no Rio de Janeiro. E o Vinícius, não sei se lembram, era goleiro. Ele começou no Flamengo com 13 anos, 14 anos eu ajudei levá-lo no centro de treinamento do Flamengo, onde a mãe dele levava a marmita de comida e comia dentro do carro do avô, e eu junto com ele. Pois bem, quando ele era base do Flamengo, ele foi convocado pela seleção brasileira sub-17. E o Flamengo não quis liberar para a seleção. E depois o Flamengo não o aproveitou como goleiro da equipe do Flamengo. Pois bem, ele foi lá para fora.
andou em três clubes portugueses, também não se deu bem. O padrasto arranjou um local para ele treinar e patrocinou alguma coisa da vida dele lá. E sabe onde ele foi parar? Aí agora que vem, pode ser, eu até acredito que o professor Bosco tem razão. Ele está em Nova York, ele trabalha num restaurante da universidade, estuda na universidade, trabalha no restaurante da universidade e joga pela universidade, pelo time da universidade. Viu, professor? Então, eu não sei se é isso que os países que lá estão, que vão para as Olimpíadas, países que não têm o desenvolvimento, a estrutura e as questões econômicas que o Brasil tem, que se saem bem melhores. Não vou nem citar Cuba. Não vou nem citar Cuba porque é uma outra situação, tá bem? Tem um grau de ensino espetacular, um desenvolvimento muito bom, quer no ensino médio, quer no ensino superior, especialmente de médicos, da medicina, a formação da medicina. Mas e os outros países que nem pertencem ao G8 ou ao G20 e mandam para lá atletas que comemoram ouro, prata e bronze? Eu não consigo comemorar. Quando eu faço um paralelo dos outros países com o Brasil, eu não consigo comemorar como comemoram o bronze. Bom, mas eu não consigo comemorar um bronze como é comemorado em algum momento. O brasileiro ele é mais exigente. Será, presidente? Mas voltando aqui, você falou no ensino médio, com respeito aos atletas, de oportunidade de ter entrar nesse programa para poder ter um acompanhamento. Você acha que falta ainda um incentivo? Um incentivo, o governo geralmente dá o incentivo. Não tenho. Mas falta pessoas. Não tenho. Será que vocês não entenderam? Para pegar esses alunos no ensino médio. Deixa eu te falar. No ensino médio, acompanhamento. Escuta, eu sou professor universitário. Eu entrei na fundação como classe C. Aí na fundação tinha um professor classe B e classe A. Classe A era normalista. Quem dava educação física para as crianças de primeira a quarta eram as normalistas. O que a diretora da Ceilândia, a Zenaide, fez? Bosco, tem jeito de melhorar isso aí? Eu falei, tem. Eu sou formado em psicologia, tenho pedagogia e sou professor de educação física. Nós podemos fazer um curso intensivo de 1 mês, 3 semanas com as professoras multiplicadoras, e essas professoras multiplicadoras vão dar uma aula de educação física, de ginástica natural para as crianças. Correr, andar, saltar, pular, quadrão pediar, etc. Qual é o lugar que dá mais atleta em Brasília? Ceilândia. Por quê? Porque em 1979, 80, nós fizemos isso. Você entendeu? Então, volta ao professor Darcy Ribeiro. A educação pública no Brasil não é ruim porque ela é ruim. Ela é um projeto para ser ruim desses governos aí que não tem o menor respeito pela educação. Entendeu? Então, olha, se o professor universitário não podia dar aula de primeira a quarta, o que a China faz, o que os Estados Unidos faz, o que a Alemanha faz? Tem olheiro para futebol? Tem. Hoje não tem um olheiro que pega o menino com 7 anos. Na China, nos Estados Unidos, na Alemanha, em Cuba, etc., já tem os centros de captação desse tipo de jogador. Ele, de qualquer atividade, de natação, de futebol, de handebol, todos os esportes, já tem a captação. E aí sabe o que o governo faz chinês? Leva a família, leva todo mundo
e o menino passa a ter médico, alimentação, obrigação de estudar, etc, etc. O Brasil não consegue resolver o problema de dar aula em tempo integral. Volta à Espanha que eu fui lá, em Lloret del Mar, que é na Catalunha. Meio cigana, meio francês, meio espanhol. Os menininhos lá, ó, de 7, 8, 9, 10 anos, tudo de terninho para ir para a escola, ou uniformizado em fila indiana atrás do professor indo praticar esporte no Centro Olímpico. O Centro Olímpico tinha piscina, quadra de esporte, campo de futebol, etc, etc. Qual lugar aqui em Brasília, que é o melhor IDH do Brasil, pesquisa recente feita aí pelo IBGE, que tem isso, tirando o Colégio Militar de Brasília? Qual? Ninguém. Então é um projeto para ser ruim mesmo. E aí, ó, que o cara chega à idade adulta, não adianta fazer gol e ficar assim, rezar. Dancinha. Não adianta, porque ele não tem a estrutura psicológica que começou a trabalhar desde cedo, entendeu? Eu acho o seguinte também, aí, com todos esses projetos, o professor falou certo, o doutor também, tem que, além do acompanhamento, não pode olhar a situação financeira de quem está estudando, porque geralmente o filho do papai pode pagar um colégio melhor, automaticamente ele vai ter uma educação diferenciada. Mas aí que está o negócio. E o que o professor falou sobre a China. Não tem esse negócio. É bom, traz a família, vai ensinar, vai seguir um sistema bom. De captação. Aí sim. Igual é feito no futebol. Aí às vezes a gente não volta só com 2 medalhas de ouro, né? Dentro mais. Bom, tá respondido aí, Cristiano? É muito mais do que o projeto, né, cara? É uma ideologia de vida, né? É igual tem o japonês, igual tem o chinês. Você vê, cara, já que a gente está falando, estou falando em chinês e japonês aqui, em 1420. Tá longe, hein? A China já tinha navegação de cabotagem, a China já tinha navegação marinha, a China já tinha feito a pólvora, a China já tinha imprensa. Que fez os ingleses na China? Copiou. Não, foi lá e jogou o ópio, destruiu a China, que só 500 anos depois, com a Revolução Constitucionalíssima do Mao Tse Tung, ou nacionalista, virou um país. Então, cara, tem um projeto para você não ir para frente, e esse projeto existe no Brasil, e o nome dele é Centrão. Por que isso aí? Por quê? Vai despertar outras coisas por aí e atrapalhar o sistema. Bom, está respondido, Cristiano Rosa. Agora Marli Oliveira. Hoje nós vamos atender os... Tem que atender, olha. Porque é final de Olimpíada mesmo e está tudo relacionado a isso. A Marli Oliveira está tirando uma dos homens aqui. As mulheres representaram bem o Brasil. Cadê os homens? Mas é verdade. Pode melhorar, falta apoio. Aí, ela está falando aqui, ó. Representou bem o Brasil, mas pode melhorar. Falta apoio, que a gente acabou de falar aqui agora. Você achou que as mulheres realmente representaram bem o Brasil? Representaram bem o Brasil. Praticamente em todas, com exceção da ginástica artística, que o Brasil não se classificou, que é aquela ginástica naquela ginástica de fita e aquela da água, que também nado sincronizado. Nado sincronizado, o Brasil não se classificou, que era muito bem representado, sempre foi. O Brasil sempre foi muito bem representado. Mas, doutor, isso aí, sabe por que tem isso? Por causa do Fluminense, por causa do clube lá de São Paulo. É a elite da elite. Então, e este ano não foi. Então, o futebol brasileiro, cadê o futebol brasileiro?
Aí eu vou ter que o perguntar ao principal, Ramon lá, né? um dos principais esportes brasileiros não se classificou no pré-olímpico. Quantos anos tem que o Brasil vai para as Olimpíadas? A seleção brasileira masculina. Sempre foi, né? Sempre foi. Essa foi a primeira vez. Essa foi, que eu tenho conhecimento, foi a primeira vez que o Brasil não foi. A primeira vez. Tá bem? Então, fazendo uma comparação, eu acho que as mulheres representaram muito bem o Brasil. Você veja, no vôlei de praia, de dupla, a Duda e a Ana foram muito bem, levaram medalha de ouro. A Rebeca na ginástica por grupo e ginástica individual. Por grupo e individual. Teve uma das competições que ela barrou a americana lá, a Simone Biles. No solo. No solo. Então, parabéns. Que foi até reverenciada pelas duas americanas. E aquela outra perdeu. Mas por quê? Perdeu a medalha de bronze. Ela foi encampada pelo Flamengo, ela e a família dela. Então. Tá aí o resultado. 10, 11 anos. Pois é. A captação de atletas. Já que o senhor está falando aí, deixa eu só complementar aqui com a pergunta do Sebastião Reis, que está dentro disso aí que o senhor falou, que as meninas para trás, por que a seleção brasileira não foi classificada? Ele está falando aqui, vergonha o Brasil não ter classificado a seleção masculina. Empenho. Nós já falamos sobre isso aqui. Para mim... Sebastião, é uma vergonha mesmo. É uma vergonha, é uma vergonha. A gente concorda com o relator. Então, é isso. Muito bem representadas, as mulheres brasileiras que foram para as Olimpíadas, representaram muito bem o Brasil, e tomara que lá, daqui a 4 anos, em Los Angeles, volte ainda com mais afinco, com mais participação, com mais empenho, para que tragam mais medalhas para o Brasil. Essa é a minha posição. E tem uma pergunta aqui do Paulo Silva para o professor. Paulo Silva perguntando para o professor: o senhor teria vaga garantida nos comentários da Rede Globo? Ruins demais! Eu não entendi se ele criticou eu ou a Rede Globo. Ele está perguntando se o senhor teria. Ele está criticando a Rede Globo, os comentaristas lá. Eu nunca nem tentei, porque nem Correio Brasiliense, Diários Associados, tá? Rede Bandeirantes. O rádio lá, a Bandeirantes que eu trabalhei era AM e tal, aí não que eu trabalhei, mas eu acho que qualquer um pode trabalhar. Se for seguir linha editorial, não trabalharia. Diários Associados, Rede Bandeirantes, Rede Globo, Rede Brasil Sul, eu não fico meia hora no programa. Aí vai ter que explicar por quê. Não é o perfil do editor, cara. O jornalista hoje que fica nessas emissoras, ele tem que rezar na cartilha do editor. Se ele falar isso que eu falei aqui sobre o Centrão, os caras jogam ele lá no 9º andar. Eu vou te falar. Porque já que eu comecei a falar, eu tenho que terminar. Não existe televisão, jornal, revista sem patrocínio oficial. E tudo isso que eu estou falando aqui, agora tem a internet também. Tudo isso que eu estou falando aqui, se não tiver dinheiro do governo, não se mantém. Tá? Então, o jornalista que está lá, eu vou te pegar um cara mais conhecido aqui em Brasília, o Fábio William. Ele começou a pegar no pé do Ibanez. O que aconteceu com ele? Foi dispensado. E o Ibanez não dava patrocínio para a Rede Globo do Distrito Federal. Olha o tanto de propaganda que tem agora, que o Fábio William foi mandado embora. Então, é isso aí. Nunca houve ditadura do Estado, mas a maior ditadura que tem no Brasil é a ditadura da empresa, porque não deixa a imprensa, o jornalista, o editor, escrever o que ele quer.
E é por isso, vocês já viram no ouvido dos caras, aquele ponto desse tamanho aqui, e toda hora ele fica assim, é porque tem lá de cima, o Espírito Santo. E tem hora que ele gagueja, ele erra, porque o cara tá conversando demais no ouvido dele. Na nossa época não tinha isso não. Aqui não tem, né? Você tem nenhum ponto aí, não, né? Aqui. Mas é só isso, viu? É só isso. Agora uma pergunta aqui do João Paulo. O João Paulo? Pro senhor. Ele voltou. Ele voltou. Ele tá falando aqui, ele tá falando que tá feliz, hein, doutor? Vai conseguindo a volta para a Série A. Mas ainda tem chão pela frente, hein? É verdade. O Santos ganhou três Copa do Mundo com o Brasil. Mineiros, Cruzeiro e Palmeiras. Não pode jamais ficar na Série B. João Paulo, olha, eu realmente estou contente. A minha neta, que faz mestrado em Campinas, trouxe agora no Dia dos Pais uma camisa que eu até, na próxima vez, no próximo programa, vou trazer ele aqui e mostrar aqui. Bem vestida com ela. Uma camisa do Santos, da época áurea do Santos. Nada mais, nada menos do que o número 7 do Santos, da época da era Pelé, que era quem? Dorval e depois o cunhado do rei, né? O Manel Maria. O Manel Maria uma vez chegou na entrevista com aquele gringuinho de teatro, o repórter, eu acho que era até o Juarez, falou, pelo amor de Deus, me chamem de perna de pau, mas não me chamem de cunhado do rei. Então, João Paulo, ele era casado com a irmã do Pelé. Estou contente. E a diferença é de apenas, são 20 jogos, são um ponto só. Um tem 21 e o outro tem 20 pontos. Não, o Santos tem 37, o Novo Horizontino 36. 20 jogos. Com 20 jogos cada um. E vamos esperar. E agora o Santos só joga, me parece, no sábado, né? Me parece só no sábado. Então, a classificação da Série B, realmente o Santos deveria estar com um número de pontos maior. Ele estava com 4 pontos, mas aí ele empatou e o Novo Horizontino ganhou. Então, não foi isso? Foi. Agora o Novo Horizontino tem 36, então, o Mirassol tem 35 o América Mineiro 33. Tá apertado. Viu, João Paulo? Isso aí. Uma hora o Santos vai voltar a ser o grande Santos mundial que já foi, tá bem? Não vamos viver de saudosismo, não. Eu não vivo de saudosismo. Eu apenas torço para um time que é um grande time e que, por uma bobeira, uma má administração, acabou chegando onde chegou e baixando para a Série B do Campeonato Brasileiro. Você ia falando alguma coisa? Sobre o Novo Horizontino aí, o Mirassol, Ituano, vamos lá. Ponte Preta, Guarani, Ituano, Botafogo, Mirassol. Tem uns 8 times do interior de São Paulo. Em 2009, eu estava na Rede Bandeirantes com o Showman, eu falei que depois que organizaram a primeira divisão em 20 clubes, a segunda divisão em 20 clubes, a terceira divisão era aberta e a quarta divisão era aberta, eu falei, a segunda divisão vai ser um campeonato interno do interior de São Paulo. Já tem 8 times do interior de São Paulo. 8 times. Pode contar aí. Eu fiz assim de cabeça, mas tem time pra caramba lá dentro. E assim como, se eles não mexerem no regulamento da Libertadores, daqui uns dias a quarta de final e semifinal vai ser só entre brasileiros. Porque a diferença. Já estão de olho. A diferença financeira é grande demais. Hoje, o patrocínio que tem, eu vou falar 4 times aqui, ó. O senhor citou 2. Palmeiras, Flamengo, aí o senhor falou Atlético, Internacional e Grêmio, né? Tem o Atlético Paranaense. Você sabe quem é o maior patrocínio hoje do futebol brasileiro? Bahia.
É o mesmo patrocinador do City. É do Grupo City, ele é do Grupo Olha City. O time do Bahia, todo dia chega um jogador novo lá e melhor do que o outro. Então, aí eu também volto a falar que se não fizer o fair play econômico, igual é feito na NBB, igual é feito na Premier League, onde o melhor jogador vai para o pior time e vice-versa, daqui uns dias só vai disputar o campeonato 4 times. Na Série A tem o Botafogo com 43, o Fortaleza com 42, Flamengo 41 e Palmeiras 38. Só para completar Bom, aqui. aquele dia, só para completar aqui o que eu falei. E eu falei que o futebol de Brasília, se não tivesse 5ª e 6ª divisão, não ficava nem na 4ª divisão. Isso eu falei em 2009. Mas o Brasiliense classificou e vai ver se classifica. Classificou, mas pode não chegar. Não estou torcendo para isso, não. Não, a gente torce para o Brasiliense, torce para o Gama. Agora, a história recente dos clubes tem dito isso. Não passam. Não passa. Botafogo, no campeonato do ano passado, eu falei que o Botafogo não ia ser o campeão. E eu falei que ia terminou em 4º lugar. E ele está em primeiro de novo. 4º ou 5º. E não vai ser campeão de novo. E aí? O Botafogo é um SAF forte. Né? Eu estou acompanhando a Série A bem mesmo. Só eu começando a falar, depois eu falo. Não, eu acho que eu já falei. Já falei. A SAF é forte. Falei que a SAF é forte. O Botafogo? O Botafogo está numa SAF forte. Com aquele falastrão lá que agora desestabilizou também, né? Pois é. Não, mas agora ele achou... Mas você notou que os erros de arbitragem contra o Botafogo diminuíram. Agora esse da Copa do Brasil... Eu achei que poderia ter expulsado, mas se eu sou o diretor do Botafogo, eu expulso o jogador. O cara não pode tentar dar um murro na cara do outro com 60 câmeras em cima do jogo. Se é eu falo, 4 meses sem nem pisar no CT e vou ver se eu vou te vender, porque você acabou com o meu time lá. Não se faz aquilo. Não se faz. Devia. Eu achei que o juiz, o árbitro, foi mal. Não precisava. Chama ele no campo e fala assim, você tá ficando louco, você quer jogar sua carreira fora, cara? Entendeu? Mas o árbitro, eu achei rigoroso, mas a expulsão foi certa, na minha opinião. Desses, quem que vocês cravam? Flamengo. Cedo para falar, né, doutor? Flamengo. Vai lá, fala. Vamos lá. O Flamengo tem 3 campeonatos aí. Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Ele já perdeu 3 jogadores nesse semestre, né? Ele perdeu o Vinha, ele perdeu o Cebolinha e o Bruno Henrique entra, machuca, volta, entra, machuca, volta. Cebolinha e Vinha só no ano que vem. Então, Cebolinha era importante para o Flamengo. Estava bem, melhorou. Tá bem, Metade do esquema do Tite é o Cebolinha e o Luiz Araújo. Deixa eu te Quais falar. são os times aí, presidente? O Botafogo, Fortaleza, Flamengo e o Palmeiras. Esse Fortaleza aqui está de turista aqui, ele não vai ficar aí de Não, jeito. mas ele também tem um patrocínio forte, a SAF também é forte. Né? Ele é do Grupo City. Você sabe, só quem não está com o SAF aí é o Fluminense. O Cruzeiro, o que vocês acham? Está em sexto. É time de 2ª divisão ainda. Eu acho. Se for para... Pisa? Não, o Santos vai melhorar, o Cruzeiro vai melhorar. Mas tem diferença do jogador de primeira linha para o jogador de segunda. Mas o que você me fala lá, o Corinthians está lá na zona do rebaixamento. Corinthians Fluminense. Com 21, Fluminense com 20, Cuiabá com 17 e o Atlético Goianiense com 12. O Atlético já foi, né? O Cuiabá, esse ano eu acho que não escapa. E Fluminense, Corinthians... Não, eles vão escapar. Não, Fluminense, Corinthians... E Vasco.
Não, aquele lá de Santa Catarina, Criciúma. Juventude. Não, Criciúma, tá não é? É Criciúma. É. Criciúma, Juventude, Vitória e Fluminense. Desses 6 aí, cai mais 2. Né? Ó, eu vou cravar quem cai aqui, ó. Atlético Goianiense já foi. Cuiabá já caiu. Cuiabá, e aí vai cair lá o Vitória, agora, e o Criciúma. Não, agora eu o Fluminense e o Corinthians, se não abrir o olho, um dos dois vai. Eu pergunto, será? O que levou 3 anos para cá? O Cuiabá é a primeira vez que ele está na gangorra. O Cuiabá. O que aconteceu com o Cuiabá? Eu não sei o que aconteceu. O que aconteceu? O que houve com o Cuiabá? Perdeu peças importantes. Vende jogador. Perdeu peças importantes. Não, vende jogador classe A, compra o jogador classe C na esperança que ele vai brilhar para vender e ganhar de novo. Mas o João Avelino, um treinador que eu tive no Ceúbe, ele falava o seguinte, ele tinha uma perereca aqui, quem gosta de promessa é santo, quem gosta de promessa é santo. Então, entendeu? Então você vende o cara que já é realizado. Aí você veja o seguinte. Para botar o cara que é promessa. Você veja o seguinte, subiram Criciúma, Vitória, Atlético Goianiense, ok? E vão cair de novo. Mas aí é o fair play econômico. Pois é, professor, mas aí... Como? Aí se ele teve recursos para subir, como é que ele não consegue? Mas aí o jogador, é o que eu estou falando, é jogador... é uma coisa, para manter outra. Mas o jogador é classe B e ele está na classe A. Se eu comprar passagem de avião para classe A e uma para classe D, qual é o problema do senhor? Da classe D só vai todo assim, na classe A só relata. Entendeu? É isso aí mesmo, tá certinho. Bom, deixa eu ver aqui, já estamos chegando ao final do nosso programa. E eu queria uma geral aí do encerramento muito bonito das Olimpíadas, né? O Tom Cruise mostrou que é artista mesmo. Não precisa de dublê. Pulou lá de cima, cheio de cabo de aço segurando. Mas... Agora aqui no Distrito Federal, no futebol feminino, teve uma das principais, a Gabi, né? Que foi uma das principais jogadoras. Parabéns para a Gabi. E agora a Carlinha vai para a Olimpíadas. Não, e bom também foi o maratonista lá de Sobradinho que treinava tentando escapar dos buracos lá do Agostinho Nunes. Parabéns, também, né? Mais alguma coisa? Não. Das Olimpíadas? Encerramento muito bonito, um encerramento diferente antes de chegar ao estádio, um encerramento bem diferente, parecido com a abertura, mas eu acho que é aquilo ali mesmo. É uma tecnologia que foi aplicada, eu gostei muito. Há quem estava fazendo ou fizeram comparação com o encerramento brasileiro, com a abertura brasileira. E eu vou dizer uma coisa, eu não vi no Brasil, em 2016, eu não vi tanta coisa maravilhosa. Vocês viram no Brasil? Eu achei que o encerramento do Brasil? Tanto a abertura brasileira quanto o encerramento foi tropicalismo, entendeu? Então, o que a gente tem, o samba, aquela alegria. Pois é. Agora, vamos esperar, e eu comentava isso esses dias, que eu não concordo. Eu estou com um assunto aqui, presidente, que eu ainda vou levantar. Eu sei que eu serei o único aqui a falar sobre isso, o que eu sinto na pele, o que eu vou falar. Eu, brasileiro, sinto na pele. Mas só voltando ao encerramento. Eu não sei o porquê. Aí disseram, é porque não teve país que se candidatou. Mas você observa o seguinte, Los Angeles está indo para a 3ª Olimpíada. 3ª. Por que não outros países, né? Será que de fato não tiveram outros países se candidataram para sediar? Porque, olha, eu vou dizer uma coisa, o dinheiro, vamos imaginar um dos itens
daquilo ali, que é aquela água descendo da canoagem. Tudo aquilo sem ser natural, fabricado. Imagina o que aquilo ali custa para um governo para fabricar uma coisa daquela. As bombas d'água para jogar aquela cachoeira. Para fazer todo aquele traje. Só para mim não perder o raciocínio do que o senhor está falando, os países que às vezes se candidatasse, a população ia chiar, porque tem tantas coisas outras para fazer, para gastar, e que aí é uma responsabilidade, é muita responsabilidade para o governo de um país pequeno ou outro país que não tem recurso se candidatar a uma Olimpíada. Com todo apoio que eles A minha sugestão para a Olimpíada ser honesta e ser séria mesmo, é que a Olimpíada tinha que ser feita por IDH. Tipo Intercruz. Não, IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Os países com alto índice de desenvolvimento humano tinham uma Olimpíada. Os países com médio IDH tinham uma Olimpíada. Os países com baixo IDH tinham uma Olimpíada. Era um jeito. Tipo assim, os países com o IDH, como é que é? IDH alto disputa medalha de ouro. Não. A outra é medalha de prata e a outra medalha de bronze. Aqui, ó. Eu disputo a Copa África aqui, ó. Tem a Copa África ouro, que é do 40 ao 50. Tem a Copa África diamante, que é do 50 ao 60. Tem a Copa África Safire, que é do 60 ao 70. E agora tem a Copa África Rubi, que é do 70 ao 80. Então, você categoriza, e todos têm primeiro, segundo e terceiro lugar. Eu até acho também que poderia fazer igual fizeram agora com esse campeonato da Copa América, dividir os países. Um país sede vai realizar algum tipo de competição dentro da Olimpíada, o outro país faz um outro tipo de... para dar um apoio aos países que queiram fazer aí a Olimpíada e os recursos ser divididos. Eu acho que aí funciona também. E essa história do IDH, tem um livro aí chamado Belíndia, né? Que o Brasil tem lugares, que é a Bélgica, né? Brasília é um deles, né? Guarujá no Rio, Guarujá em São Paulo, Ipanema no Rio, etc. São as Bélgicas. E tem os lugares igual à Índia, né? Que é as periferias da grande cidade. É isso aí. Obrigado, doutor. Mais alguma coisa? Eu estou com um assunto aqui, eu sei que eu vou levar pancada. Talvez eu vá levar pancada aqui da... Então deixa para a semana que vem. Aqui da bancada. Eu acho que é melhor deixar isso. Deixa para a semana que vem, doutor. Eu vou já está no final aí. Porque quantas horas? Eu não. Já estamos passando aí. Está na hora, 50 minutos de programa bom. Então vamos embora. Muito obrigado. Obrigado. Quando desligar o microfone, eu vou falar o que é para a gente já se preparar para a semana que vem. Obrigado. Obrigado. Ok. Um abraço. Amigo, obrigado. Eu adoro fazer esse programa aqui, porque o doutor tem um conhecimento muito bom de leis, de cultura de lei, de cultura de embate em tribunais, então é muito bom. Ele tem uma experiência de televisão aí que eu acho que pouquíssimas pessoas aqui em Brasília têm. Eu só tenho uma experiência como professor e uma pequena experiência como professor. Então eu venho aqui com a maior boa vontade, porque aqui é um lugar que é uma tribuna mesmo, onde eu posso falar o que realmente eu penso. E as coisas que eu falo aqui são coisas pesquisadas, estudadas. Às vezes eu confundo algumas coisas. Obrigado por ter nos ouvido e desculpa alguma coisa aí se você discordar de mim ou de alguém aqui, mas a gente tenta fazer o melhor. Até a próxima. E eu só quero falar o seguinte aqui, ninguém tem cachê aqui não. Todo mundo tira do bolso, né? E aqui quem pode ganhar muito dinheiro aí é o Cafu, que não deu para falar sobre o negócio do Cafu aqui, nós vamos falar no próximo programa.
Um abraço, até o próximo, se Deus assim permitir. Muito obrigado por nos assistirem, tá bom? Até semana que vem. Muito obrigado.